Eu converso agora com o jornalista Rui Castro, que acaba de lançar o seu novo livro, A Noite do Meu Bem. Tudo bem, Rui? Tudo bem, querida. Tudo jóia. Bem, você já é notável como um jornalista que lança livros deliciosos sobre a música brasileira. Você tem o Chega de Saudade, que fala da Bossa Nova, tem a Carmen, que é a biografia da Carmen Miranda, tem a biografia do Garrincha, a biografia do Nelson Rodrigues, e dessa vez você escolheu o Samba Canção para te inspirar a fazer uma nova obra. Eu queria saber o porquê dessa escolha. Porque eu me dei conta de que é um monumento da música brasileira, é um tesouro, é um patrimônio da música brasileira que estava injustamente abandonado, esquecido, né? E muitas vezes reduzido a, por exemplo, assim, a comparações com o samba-canção é o bolero brasileiro, né? Como se isso fosse uma coisa depreciativa, né? Como se o bolero em si já não fosse uma coisa importante, mas o samba-canção é uma cópia do bolero. Então, quer dizer, como eu nunca acreditei nisso, eu saí em campo para tentar descobrir e conversei com dezenas de pessoas, né? Mais de 100 pessoas, na verdade, né? Que viveram aquela época, que fizeram o samba-canção, cantaram, né? Se apresentaram nas boates e tudo. E cheguei à conclusão que o samba-canção é uma forma de música romântica brasileira absolutamente válida, autônoma, independente, sabe? Não precisa ser comparada com nenhuma outra. Foi uma coisa de uma grande qualidade que se estendeu durante 30, 40 anos, talvez até mais, né? Criou uma quantidade enorme de grandes músicas brasileiras, revelou muitos cantores importantes, compositores, e esse material está todo abandonado, esquecido, e precisava voltar. Que a coisa é a seguinte, todos os povos do mundo produzem canções. O que é uma canção? A canção é uma música romântica, né, com uma linha melódica mais longa, não é sincopada, é para ser dançada de maneira suave, geralmente de rosto colado e outras coisas, corpo colado. Ela amacia canções, gêneros existentes já, né? Exatamente. A canção é um gênero em si, que se deixa levar por ritmos já existentes de maneira suavizada, né? Então, por exemplo, hoje eu estava indo por acaso numa loja de discos, alguém estava tocando o disco novo do Rod Stewart, cantando música romântica americana. Aquilo é exatamente o equivalente do samba-canção. São canções com o ritmo deles, que é o ritmo do Fox, né, como se diz nos Estados Unidos. Aí vira o Fox canção, como pode ter também um tango canção. Né? Que é o que o Carlos Gardel cantava, né? Então tudo é canção. E o nosso é o samba canção, porque é uma canção com um substrato de samba por baixo. Né? Era música feita pelo Erivelto Martins, né? pelo Haroldo Barbosa, Ari Barroso, né? E tantos outros, grandes cantores, né? Da Elisete Cardoso, Dolores Duran, que também depois se tornou compositora, Tito Mário também se tornou compositor. Enfim, uma grande quantidade de grandes artistas brasileiros que estão, nesse momento, ainda meio esquecidos. Você está jogando luz sobre eles com esse livro, que bom. Eu sei que você demorou 3 anos nessa pesquisa, né? Ao fim do livro, a gente vê nos seus agradecimentos, você já traz alguns aspectos da metodologia que você usou. Mas eu fico curiosa, porque a gente lendo o livro, a gente vê que ele é bem denso, que ele tem bastante informação concentrada. Eu sei que você leu biografias de diplomatas, de pessoas que viveram naquela época, mas eu queria saber um pouco mais sobre essa metodologia e eu fico muito curiosa quanto às entrevistas que você teve a oportunidade de fazer assim cara a cara. Você fez isso de forma mais... fez informalmente ou fez assim, com hora marcada, gravador, fez registro disso? Não, gravador não, né? Eu procuro a pessoa... Já estou fazendo um livro assim, assado, sobre o assunto X. Eu sei que você participou daquela época, você conviveu, que você foi às boates, que você era amigo de cantores e compositores, e queria bater um papo com você. Claro, aí vou e aqui como nós estamos aqui, mas só que sem microfone, sem gravador, sem nada. Apenas muita papel, anotação. Eu já me preparo bastante em relação àquela pessoa, procuro saber já o máximo que eu puder sobre ela, para poder fazer perguntas, para ir mais adiante e além do que já foram antes de mim, entendeu? Claro. E agora, sem gravador, porque, na verdade, eu não vou precisar reproduzir
exatamente o que a pessoa me falou, né? Claro. Porque não é não é esse tipo de testemunho, digamos assim. Eu vou contar uma história, então ela vai contar a história para mim, eu vou registrar aquilo mentalmente e vou tentar, e volto para casa imediatamente, já jogo no computador, já registrando o máximo possível as palavras próprias que ele me falou, entendeu? Então, quer dizer, quem são essas pessoas? São frequentadores de boate, né? Homens de hoje 85, 80 e tantos anos, né? Porque se você considerar que a principal boate foi a boate Vogue, pegou fogo, do Barão Stuttgart, pegou fogo em 1955, foi exatamente 60 anos, então a pessoa para hoje deveria ter entre 20 e 25 anos. Então seriam pessoas hoje de 85 anos, né? Por sorte, as pessoas estão vivendo muito mais tempo hoje e com boa memória, né? Então eu peguei muita gente que teve aquela vivência da boate, né? Daquelas boates do Leme, de Copacabana, e eram pessoas que se davam com, quer dizer, ou faziam parte da sociedade, ou se davam com os granfinos, ou se davam com os donos de jornais. Artistas, jornalistas, empresários. É uma gama, né? Uma fauna humana espetacular. E o Vogue realmente é o que mais perdura no seu livro, né? Ele dura muitos anos e vamos dizer, a principal boate do livro, porque você faz uma relação imensa de boates, né? Mas você vê que tudo se passa no Vogue, porque o Vogue era a principal, né? Era mais cara, era mais chique, mais bem frequentada, a mais frequentada por poderosos, né? Você vê que a secretária particular do presidente Getúlio Vargas, né? A Lourdes Lessa, toda noite, à 1h, ela ia para o Vogue, porque ela era namorada de um jornalista que ia todas as noites ao Vogue. Então, se você quisesse informação de primeira mão sobre o que se passou no centro do poder naquele dia, você vai no Vogue, você fica sabendo, né? E é legal até que você faz um espelho do que está acontecendo no cenário político através do Vogue, né? No caso quando o Getúlio estava para retornar, o irmão dele aparece um pouco antes, prenunciando a volta do Getúlio, né? O Beijo Vargas. Então, quer dizer, por ali você tinha um termômetro mesmo do que ia acontecer, né? Agora, veja bem, esse universo, né, com essas interseções, intercalações entre a noite, o prazer, né, e o poder, a política, os negócios, né, jogadas, etc. Isso nunca tinha sido levantado antes. Eu fico espantado de ver, né? Quer dizer, agora você imagina, se põe no meu lugar, né? Eu começando a fazer esse trabalho e vendo esse universo maravilhoso, inexplorado e me esperando, entendeu? E isso atrai tanto o público, né? Essa intersecção de poder e artes, né? E noitadas. Eu acho que interessa. Não, interessa sim, claro. A pessoa está sempre querendo saber do que se passa por trás do que é permitido tomar conhecimento, né? E você vê ali que, por exemplo, você está no Vogue, se você está sabendo, tem um ministro de Estado ali, se você sabe que amanhã vai se fazer uma grande importação de tratores, digamos assim, né? Vamos importar 60 tratores americanos, né? Aí você dá um jeito, dá para botar uns 10 Cadillac rabo de peixe, entendeu? Nessa importação, aí vem disfarçado, entendeu? Faz negócio ali, né? Exatamente, claro, ou seja, é claro que é uma corrupção isso aí, quase que inocente, né, em relação ao que se passa hoje, né? Impressionante, é uma coisa de criança praticamente, né? Você vai perder tempo, importar 10 Cadillac rabo de peixe hoje, né? Você importa 1000, né? Ou faz uma jogada qualquer, né? Bilionária. Mas, enfim, era como era a coisa na época, né? E essas relações pessoais, né, entre o poder e o pessoal do prazer, digamos assim, era uma coisa romântica, né? Você vê no caso do João Goulart, por exemplo, né? O vice-presidente do Juscelino, depois foi vice-presidente do Jânio Quadros, com a renúncia do Jânio se tornou presidente da República, mas ele tinha horror à política, horror a ter a articulação política. Ele queria saber de namorar as vedetes do Carlos Machado, né? A Joãozinho, né, que ele namorou. A Joãozinho, boa pinta, né? Aquelas mulheres que o país inteiro conhecia e desejava, né? Era a namorada do vice-presidente da República. O que ele fazia? Como ele era um homem muito inseguro, muito tímido, né? Achava que nenhuma mulher daria bola para ele, ele tinha que oferecer favores a elas, né? Que é presentes, tratamento dentário, né? No maior dentista do Brasil. Vaga no hospital para algum parente hospital. Pai que está doente, ou então um apartamento em Copacabana, né? Como ele cansou de fazer, né?
Tudo isso talvez com o dinheiro da... Ele era rico, né? Talvez não nem precisasse roubar, né? Porque ele já era muito rico, né? Bem, o livro todo tem essa aura de trazer segredos, de trazer bastante da intimidade mesmo, né? Quem ficava com quem era casado com quem traía quem, quais eram as bebidas que os famosos, os artistas, os ricos tomavam e até quais as drogas que eles usavam, né? Eu lembro assim que eu achei engraçado a hora que você conta do Samuel Weiner, né? O remedinho que ele tomava para ter tanta energia para fazer tudo o que ele fez. E eu queria saber como foi chegar tão profundo na intimidade, porque você chegou realmente bem profundamente na intimidade desses personagens. No caso do Samuel, ele era uma pessoa bastante pública, na verdade, não havia uma crítica, uma censura, essa coisa de você tomar esse ou aquele remédio. Então, era sabido. Além disso, eu conversei muito... Bom, converso há 30 anos com minha amiga Danusa Leão, né? Ou seja, eu sei de coisas que talvez ela nem se lembre, que já me contou algum dia, né? E, por exemplo, eu tive um informante, porque ele infelizmente faleceu agora há uns 6 meses, que era um homem que vivia de apresentar pessoas umas às outras, né? Ou seja... Ele era um homem meio de sociedade, ele era meio jornalista, ele gostava de apresentar uma pessoa a outra e se dali resultasse um negócio interessante, ele ligaria um presente, digamos assim, entendeu? Sim. Ou uma comissão, ou uma viagem à Europa, uma coisa dessa. Então, esse tipo de gente é muito... Esse tipo de informante é maravilhoso, né? Porque ele está contando histórias que aconteceram há 50, 60 anos, muita gente já morreu, quer dizer, ele pode contar tranquilamente, né, sem problemas de ficar queimado no mercado, né? Por acaso foi ele que apresentou a Danusa ao Samuel Weiner, né? Depois eles se casaram, né? Pois é. Então, é importante você ter os informantes, as pessoas. Agora, isso, infelizmente, não embora seja a coisa mais importante, né, para você ter o clima da coisa, o espírito, né, você tem que fazer o trabalho de sapa realmente, né, que é ir nos arquivos e, no caso atual, quer dizer, nos arquivos dos jornais, as coleções de jornais. E ver os colunistas sociais, no caso, né, Ibrahim Suede. Sociais e do noticiário de modo geral, até o noticiário policial é importante, né? Você tem quase que ler uma coleção de jornal inteira, né? Hoje você tem tudo isso pela internet, porque hemeroteca da Biblioteca Nacional, estão todas as coleções digitalizadas, você tem acesso a isso. E a outra coisa são livros, né, avulsos que você vai lendo. Por exemplo, no meu caso, assim que eu vi que eu ia tratar desse assunto, sabia que esse universo estaria delimitado mais ou menos entre 1946 e 1965, eu comecei a ler tudo que se referisse, memórias, né, história, biografia, autobiografia, etc., que se referisse a essa época. E, evidentemente, que tendo como objetivo as pessoas que eu sabia que faziam parte daquele universo, como diplomatas, né, políticos, banqueiros, industriais. E, por sorte, de alguns anos para cá, essas pessoas estão escrevendo muito, estão contando que todo mundo está achando que a sua vida merece ser contada, né? E eu acho que merece mesmo, entendeu? Eu acho que quanto mais memória, melhor, né? Se tiver errado, se for invencionice, o futuro vai dizer tranquilamente que era verdade ou não. Então, hoje é possível você ler uma memória do embaixador assim assado e, confrontando com outras memórias de outras pessoas daquele período, você saber se o cara estava exagerando ou não, estava mentindo ou não, né? Bem, o livro ele vai trazendo as canções, né? Então, como você mesmo diz no início do livro, é um livro para ser lido e escutado. Eu li o livro, mas eu quero ler novamente com calma para ir escutando os sambas canção que são apresentados. Eu coloquei minha filha para contar quanto samba canção tem lá na Canção Grafia. Ela contou 406 músicas. Eu achei bastante. Mas eu acho que você, dentro do livro, cita mais, talvez, do que está lá na Canção Grafia. No universo de umas 600 canções. Né? Lá na lista está 406. E eu queria que você comentasse essa maravilha que é, e você diz o dado ainda que 90% dessas canções que estão ali podem ser ouvidas na internet. Então, quer dizer, é uma obra assim que dá um índice para você mesmo mergulhar na história dessa época, né? Você escreve o nome da música, escreve o nome do cantor e você vai ter aquela interpretação. Se você souber de outro cantor ou achar que gostaria de ouvir essa música com outro cantor, você escreve lá. Se ele tiver gravado, vai aparecer também, né?
Ou seja, você quer ter uma música com a Elisete Cardoso, você quer saber como é que ela seria com o Miltinho, você bota, escreve Miltinho. Se ele tiver gravado, essa música, pim, vai aparecer, né? Ou seja, por que esse material hoje está totalmente disponível? Porque alguém coloca isso lá na rede, né? E por que coloca? Porque sabe, talvez não só porque goste daquela música, mas porque imagina que outras pessoas também vão gostar, né? Então significa que, aparentemente, há uma demanda reprimida extraordinária pelo samba-canção. Ou seja, as pessoas não sabiam que gostavam tanto, né? E agora tem, de repente, uma oportunidade de descobrir não só a música em si, como tudo que acontecia naquela época em volta do samba-canção. Como eu costumo dizer, você tem o cenário, que são as boates, que são o Palácio do Catete, né, o Poder. Você tem as pessoas que faziam esse circuito, né? Banqueiros, diplomatas, políticos, ministros de Estado, granfinos, né, com suas grandes mulheres, e jornalistas, e boêmios, e compositores, e cantores, etc. E a música que fazia a trilha sonora daquilo tudo, que é o samba-canção. Bem, você deve ser um apaixonado por música há muito tempo, porque você já escreveu muito sobre isso, dá para ver que a gente conhece profundamente. Você escuta discos, ou você já migrou da música analógica para digital, ou você ainda prefere? Como que é a sua relação com a música? É fácil responder isso. Eu tenho em casa vitrolas para tocar disco de 78 rotações, de 45, de 33, e tenho também aparelho para tocar CD, posso tocar filme no VHS, no Laserdisc, deve ter uns 1000 ainda, devo ter uns 10.000 CDs, devo ter uns 5.000 DVDs, tudo dos anos 70 para trás. Enfim, eu tenho não só todas as mídias, não jogo nenhuma fora, como tem aparelhos para tocar todas as mídias. Não tenho aquele negocinho, como é que chama? iPhone? Que toca, não. Aquele negocinho que você bota 40.000 músicas, né? O iPod. iPod, né? Infelizmente, ainda não evoluiu para o iPod, e acho que quando eu chegar lá, certamente a tecnologia já dispensou o iPod. Então, eu não... Pois é. Né? Porque estão me dizendo que nada disso um dia vai existir, ou seja, vai estar tudo na nuvem, né? Eu não tenho a menor preocupação em relação a isso, porque quando estiver tudo na nuvem, eu também já vou estar na nuvem. Né? Quantos discos você tem? Eu tenho milhares e milhares. Eu tenho uma coleção, eu constituí minha coleção de vinil, né? Eu tinha, sei lá, alguns milhares, agora eu tenho alguns milhares e mais ainda, só que em melhores condições, né? Porque muita gente, né, inadvertidamente, passou para frente as suas coleções que estavam em melhor estado que a minha. Então, hoje eu tenho os mesmos discos que eu sempre tive, só que em estéreo, capa dupla, né, cartolina grossa, enfim, disco americano, etc. Né? Eu tenho... Que tesouro, né? É um tesouro mesmo. Eu gosto muito de música, sempre gostei. Tive a felicidade, né, de passar a vida inteira ouvindo toda espécie de música que contenha música, ou seja, né, antigamente você tinha a música brasileira, a música americana, a música francesa, a música italiana, a música portuguesa, a música cubana, a música mexicana, a música alemã, a música vienense, a música isso e a música aquilo. Hoje em dia só tem rock, né? Então, quer dizer, empobreceu muito. Mas eu continuo tendo os discos, continuo gostando de ouvir e até, de vez em quando, eu atraio pessoas que querem ouvir também. Legal. Você é nascido no ano de 48, então você era criança quando o samba-canção começou a fazer sucesso. Você se lembra de estar ouvindo isso na sua infância, na sua adolescência? E qual a música que marcou a sua vida pessoal? Perfeitamente, Ali. Isso aí primeiro que esse repertório ele se estendeu soberano e dominante até pelo menos 1960, 61, 62. Embora nesse período, nessa última faixa, você já tivesse a bossa nova, que era uma coisa com a qual, na época, eu me identificava mais pelo fato de ser uma música mais jovem, coisa parecida. Mas eu passei a vida inteira, os anos 50 inteiros, ouvindo samba-canção, inclusive pelo meu pai, né, que tocava violão e cantava, grande fã do Francisco Alves, do Silvio Caldas e outros. Então, por exemplo, Chuvas de Verão, Caminhemos, aquelas músicas do Arivelto Martins, do Fernando Lobo, eu sempre ouvi aquilo, né? E era uma casa com muito musical, porque meu pai gostava desses cantores, né, de voz mais encorpada, e minha mãe era mais moderna, gostava do Orlando Silva, gostava do Lúcio Alves, gostava do Dick Farney, gostava da Doris Day, gostava do Sinatra,
gostava das big bands americanas, gostava de bolero, de tango, de valsas vienenses, inclusive. Então, era uma casa que se tocava discos o dia todo. Era uma casa onde a pessoa gostava não só de música, como gostava de discos também. Então, tinha muita música e muito disco rolando sempre. A partir dos 6, 7 anos de idade, eu tive uma espécie de... Não é que eu tive a permissão, eu conquistei o direito de eu botar os discos na vitrola para tocar. Nunca quebrei um disco na vida, né? Os discos eram quebráveis, né? Você pegar, bota, depois tira, vira o disco, põe. Passei a ter os meus próprios discos. Aos 10 anos de idade já tinha uma coleção considerável para uma criança daquela idade. Então, é uma vida inteira, né? Como eu suspeitava, sua família te incentivou, né, a esse amor pela música. Não só pela música, também pela literatura, pelo cinema, pelo futebol, por tudo. Eu não fiz nada, eu fui na onda. Foi na onda. E, para finalizar, o livro tem o título de uma música da Dolores Duran, que foi assim uma grande estrela do samba-canção. Morreu muito jovem, aos 29 anos, teve essa vida dramática, né, que era muito típica de vários dos cantores dessa época, e eu queria falar sobre isso. Foi um período de muita dramaticidade. Muita gente teve histórias dramáticas, né? A Dalva de Oliveira e o Erivelto Martins tiveram um relacionamento extremamente conflituoso. Então, a gente tem histórias assim que trazem a dramaticidade das histórias das canções. Essa dramaticidade, muita gente falava que os cantores da época buscavam essa dramaticidade na vida para chamar a atenção. Você concorda com essa tese? Não? Também acho que não. Você vê que em todas as fotos da Dolores Duran no livro, ela está sorrindo. Não tem uma foto que ela não esteja sorrindo. Você tem a Maísa, né, que também teve uma vida marcada, tentativa de suicídio, etc. Está sorrindo também em praticamente todas as fotos. O Antônio Maria, compositor, né, de Ninguém Me Ama, e outros, está, sabe, se esbaldando de rir numa foto dele com o Milor Fernandes. Não havia nada, sabe, obrigatoriamente que ligasse a vida dessas pessoas com a música que eles cantavam. Essa música que eles cantavam era uma música da época. Eles faziam uma música da época que era uma música sentimental, música romântica, que falava de amor. Tanto podia falar de triunfos do amor e conquista, como falar também de perda do amor, solidão, abandono, etc. Que é um tema eterno, né? É um tema eterno e todos nós estamos sujeitos. Então, o que acontecia é que, pelo fato de que essa música romântica acompanhava a carreira de alguns cantores e compositores que tiveram certos problemas graves na vida deles, né, como a briga da Dalva com o Erivelto, a Nora Ney com o marido, né, o próprio suicídio do Evaldo Rui, namorado da Elisete. Então, fez essa identificação, na verdade, artificial entre a música e a vida deles. Se você estivesse fazendo um livro, se eu tivesse feito um livro, a história do samba de break, entendeu? Ia encontrar da mesma maneira histórias terríveis, passionais entre eles ali, e a música não teria nada a ver. É como se você achasse, por exemplo, que a vida dos Beatles, dos Rolling Stones, é uma coisa fabulosa o tempo inteiro, só tem, sabe, não teve um drama na vida de cada um, só porque eles fazem aquele tipo de música, né? Ou seja, foi apenas uma feliz, talvez até uma feliz coincidência, que a vida dramática de alguns cantores importantes desse gênero musical tivesse como trilha sonora essa música, né? Legal. Muitíssimo obrigada, foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu, você leu o livro direitinho.